Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é Lucas, seu professor de História, e a gente vai ver hoje a questão número 4 da FUVEST 2020, a segunda fase, né? O segundo dia, FUVEST do ano passado, ok? Vamos ler a questão e tentar responder juntos. A semente da integração nacional seria, pois, lançada pela nova corte como um prolongamento da administração e da estrutura colonial, um ato de vontade de portugueses adventícios, portugueses que vieram, cimentada pela dependência e colaboração dos nativos e forjada pela pressão dos ingleses que queriam desfrutar do comércio sem ter de administrar. A insegurança social cimentaria a união das classes dominantes nativas com a vontade de ser brasileiros, dos portugueses imigrados que vieram fundar um novo império nos trópicos. A luta entre facções locais levaria fatalmente à procura de um apoio mais sólido no poder central. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continuam como antes, relegados para a posteridade. Item A. Caracterize o período histórico de que trata o texto. Você de casa, preste atenção sempre, em segunda fase, no comando da questão, né? Ela está falando para você citar. Não, está falando para você caracterizar o período histórico de que trata o texto. Em primeiro lugar, que período é esse? Né? Ele fala, a professora Maria Odila fala de semente de integração nacional, a vinda de uma corte, está falando de 1808, né? Mais especificamente do período que a gente chama de período joanino, né? O período joanino, que vai de 1808 até 1822, até a independência do Brasil, né? Mas só falar isso não basta, você precisa caracterizar, não é? Ok? Então, vamos caracterizar, né? É um período aqui de conturbação política, né? Que aí no caso é a criação de oposições. No caso, entre quem? Entre os brasileiros, né, entre aspas, e os portugueses que vieram, né, com a corte. Por que uma criação de oposição? É porque vai ficar muito claro depois da Revolução do Porto que as elites portuguesas que vieram de Portugal para o Brasil tinham intenções diferentes em relação às das elites nativas brasileiras, né? Tinham interesses muito mais de centralização do poder do que de fragmentação do poder pelas províncias, que era o que os brasileiros que vão formar o Partido Brasileiro queriam, né? Aí na independência e depois no primeiro reinado, ok? É um período de conturbação política nesse sentido e no sentido das revoluções latino-americanas, né? As revoluções da América Espanhola e as guerras napoleônicas, ok? É isso, esse é o contexto inteiro, o contexto brasileiro, o contexto latino-americano e o contexto europeu. Vamos lá, descreva os projetos dos principais grupos políticos do período, né? Nesse processo aqui do período joanino, você tem dois projetos políticos para o Brasil, basicamente, né? O primeiro projeto, se lembrar, é o projeto que vem do Rio de Janeiro, ok? Que era um projeto de centralização política na mão do imperador, né? Vai ser, em primeiro lugar, de Dom João VI, e depois, com Dom João VI, vai voltando para Portugal, em 1821, Dom Pedro I. Ok?
Esse projeto político, ele vai deixar insatisfeito as outras elites regionais do Brasil, né? Principalmente as elites nordestinas, né, que queriam um maior federalismo, ou seja, uma autonomia de províncias, que é esse projeto aqui do Rio de Janeiro com o Dom João VI não deixaria eles terem, né? Então, é um projeto de federalismo, ou, se isso não fosse alcançado, de separação do Brasil, né, para fundar uma república. Isso vai ser muito claro na Revolução Pernambucana, que vai acontecer em 1817, justamente contra esse projeto que vai partir do Rio de Janeiro, ok? Beleza. C. Explique a frase: os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continuam como antes relegados para a posteridade. Né? Isso aqui ele está falando, a ruptura política com a mãe pátria é Portugal, e a ruptura política então é o que? Seria a independência. Esse é o período que a gente está falando aqui, termina com a independência, ou seja, tem a independência aí como um dos seus fatores, certo? Então, os conflitos inerentes à sociedade não vão ser resolvidos pela independência do Brasil, vão ser relegados para frente. Né? Então, ela está falando isso, né? Que a independência não vai resolver os principais conflitos sociais. Ok? E quais são eles? Né? Principalmente a escravização, que não vai ser abolida com a independência, né? E os conflitos entre as elites regionais do Brasil, né? Principalmente vai ter aí um conflito entre Rio de Janeiro, né, e outras províncias, quase todas as outras províncias do Brasil, né, que vai redundar depois em revoltas, um número muito grande de revoltas após a independência, né, a começar pela Confederação do Equador em 1824 e mais para frente com as revoltas regenciais, né, a partir de 1831, ok? Então a independência não resolve esses conflitos, não resolve, né, a escravização, a disparidade, a desigualdade social advinda da escravização, e não resolve esses conflitos entre elites regionais. Esses conflitos, só para você lembrar aí de caso, vai se dar de cara já, em 1823, um ano depois da independência, quando da escrita da Constituição, da primeira Constituição do Brasil, né? As elites mais liberais, mais federalistas, vão escrever um anteprojeto de Constituição que vai ser cortado pelo Dom Pedro I, que vai outorgar a sua Constituição, que é a nossa primeira de 1824, que tem o poder moderador. Beleza? Então, é isso. A resposta sua de casa tem que girar em torno mais ou menos dessa estrutura, conforme os comandos de questão que devem sempre ser observados. Caracterize, escreva, explique. Ok? É isso, então a gente se vê na próxima resolução de questão. Até mais.